Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Estamos em nossa nova temporada, cujo tema é a filosofia da religião sob o olhar da filosofia espírita. Hoje abordaremos uma das questões mais polêmicas dentro do movimento espírita. O espiritismo é religião? O que leva as pessoas a crerem que seja? E o que leva outras a negarem isso? Bem, isso tudo nos será esclarecido com a professora Sônia Teodoro da Silva. Ela que coordena o VER, um curso, ou melhor, um grupo de estudos avançados chamado Visão Espírita da Religiosidade, o VER, e que acontece com aulas presenciais no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, na unidade de Santana. Se houver interesse em acessar, vocês podem acessar o portal www.filosofiaespírita.org. Lá você terá todas as informações e poderá, inclusive, se inscrever. Professora Sônia, vamos direto ao assunto. O espiritismo é religião? Então, Márcia, nós pensamos que esse assunto já estivesse resolvido, né? Porque a codificação surge em 1857, nós já estamos no terceiro milênio, né? Então, nós pensamos que determinadas afirmações e conceitos já tivessem sido suficientemente esclarecidos, não somente por Allan Kardec, mas também pelos grandes pensadores que surgiram posteriormente, como José Herculano Pires, Deolindo Amorim, Hermínio Miranda e tantos outros. Mas, vez por outra, como o espiritismo é cíclico, sempre algumas pessoas entram para o movimento espírita, frequentam a casa espírita principalmente, não é? Sempre surge a mesma questão, o espiritismo é religião e não é. Algumas pessoas em sala de aulas nos questionam dizendo assim, olha, eu fui preencher uma ficha de trabalho numa empresa tal, me perguntaram qual é a minha religião, o que eu coloco? Eu coloco se eu sou espírita ou não? Bem, então vamos ver primeiramente a definição que o próprio codificador dá sobre o espiritismo, se o espiritismo é uma religião ou não. Todo o nosso trabalho é fundamentado na filosofia espírita com a qual ele trabalhou, não é? Vejam só o que ele diz no livro Obras Póstumas. O espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões, Deus, alma e vida futura. Você percebe como é fácil confundir nesse sentido? Mas se nós levarmos em consideração que todos esses assuntos tinham sido abordados a priori, a prioristicamente, pela mitologia e até pela filosofia, portanto, as religiões que surgiram todas elas durante a Idade Média praticamente se apropriaram desses conceitos. Então, esses conceitos passaram de ser instrumentos de busca filosófica para se tornarem instrumentos dogmáticos religiosos, então é aí que a confusão começa a acontecer. Né? E mais, ele diz assim, mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e que entre os seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Então ele começa a diferenciar aqui uma postura e outra, uma crença que as religiões se baseiam em crenças, não é? O primeiro programa dessa série nós explicamos a diferença entre religião e crença, né? E depois o que quer se transformar, por que quer se transformar o espiritismo numa religião formal, né? Então, o espiritismo ele vai se tornando, ele vai tomando, melhor dizendo, uma face religiosa, principalmente no Brasil. Na França, com Allan Kardec e os pioneiros do espiritismo, até o final do século XIX, começo do século XX, com Leon Denis,
antes da Segunda Guerra Mundial e ainda na Sociedade Espírita de Paris, as reuniões se davam em sociedades civis, né? Onde as pessoas se reuniam e estudavam a doutrina espírita, estudavam a mediunidade de maneira séria, absolutamente séria, nada de futurologia, nem de precognições, enfim, né? A mediunidade era tida como um instrumento de desenvolvimento científico da mente, né? Então, nós vamos ver que quando o Espiritismo chega no Brasil, encontra o Brasil sob a égide da Igreja Católica, no começo do século XX, né? Tanto assim é que os pioneiros espíritas brasileiros, eles traziam consigo um sentimento devocional semelhante ao que nós temos nas religiões. Bezerra de Menezes, por exemplo, era um católico convicto, né? Ele tinha posturas, no começo, eminentemente católicas. O próprio querido Chico Xavier também tinha postura católica, porque ele também se criou, a família dele, dentro da religião católica, né? Mas, com o passar do tempo, nós vamos ver que uma coisa nada tem a ver com outra. Uma coisa é a religião católica criada durante a Idade Média, não é? Com base em pensadores da Grécia Antiga, mas com o apanágio de Agostinho e Tomás de Aquino, né? E quando chega aqui no solo brasileiro, ele sofre, o Espiritismo sofre o impacto da religião vigente, que era a religião católica. Então, por aí você já pode antever os problemas que isso causou, né, em determinadas posturas que remetem a um comportamento similar. Então, até hoje nós vemos adeptos, pessoas que fazem cursos de doutrina espírita, que entram no centro espírita e fazem o sinal da cruz, né? Um caso também de uma grande casa espírita aqui em São Paulo, no qual eu trabalhei durante alguns anos, que tinha um busto de Allan Kardec, e esse busto era de bronze, né? Mas ele tinha uma mancha mais clara no seu rosto. Aí nós ficamos prestando atenção, o que será aquela mancha mais clara. Aí num dia nós percebemos que as pessoas, quando estavam entrando naquela casa espírita, colocavam as mãos no rosto do busto de Kardec e faziam o sinal da cruz. Por isso que aquela parte estava mais clara. Estava mais clara. Bem, nós faremos agora um breve intervalo e voltaremos já já. O Mundo Mar Repórter já se tornou a maior série de documentários espíritas da atualidade. Por isso, preparamos para você o DVD Mundo Mar Repórter, edição especial volume 1, com 3 edições do programa. Mortes coletivas. Esses irmãos que passaram por essas grandes tragédias, eles são socorridos imediatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarece o ensinamento do Cristo, porque Jesus não pôde falar tudo que queria falar na época. E depressão. É preciso ter uma vida simples, é preciso necessitar de muito pouco. Há uns anos atrás eu li uma frase maravilhosa do Emmanuel, não lembro de qual dos livros dele, em que ele dizia o seguinte: rico é aquele que tem poucas necessidades. O que a doutrina dos espíritos nos falam sobre esses temas? Adquira através do site mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4964 4700.